Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Amados, estamos estudando o livro de Apocalipse. Hoje eu gostaria de encerrar o capítulo 20, o versículo 11 até o versículo 15, onde João diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além entregou os mortos que neles havia. E foram lançados foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Este é a segunda morte, o lago de fogo. E todos que nele não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Muito bem, amados. Eu me deparo agora com uma interrogação. O que acontece no julgamento final? O que vai ocorrer nesse grande julgamento do trono branco? A primeira coisa é entender sobre o juízo final e que não pode ser evitado. Então, o juízo final ninguém poderá evitar. Independentemente de como interpretamos a profecia sobre o fim dos tempos, a Bíblia nos diz que, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Hebreus 9, verso 27. Então todos nós temos um compromisso divino com o nosso Criador. Todos nós também temos um encontro marcado com aqueles que nós chamamos do anjo da morte. O apóstolo João registrou alguns detalhes do julgamento final. Ele diz: vi um grande trono branco, e que aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram terra e céu, e não foi achado lugar para ele. Aí ele diz: e vi as almas, grandes, pequeno, em pé diante do trono. Então abre-se o livro, abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que nela está escrito. Muito bem. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas no livro da vida. E cada um foi julgado segundo as suas obras. Aí o mar entrega os mortos que nele havia. A própria morte entrega os mortos que ela havia ceifado. E o próprio inferno entrega os seus mortos. Quando diz o além significa o inferno. E a morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as obras
Então, a morte e o além, que é o inferno, foram lançados no lago do fogo. Este é a segunda morte, que é o lago do fogo. E todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, também foi lançado no lago do fogo. Eu vi essa semana um comentário de uma missionária falando sobre esta cantora gospel que morreu, que o marido matou na Bahia. E ela disse assim: ela foi desobediente a Deus e agora ela está lá no Lago do Fogo já. É mentira, irmãos. O Lago do Fogo só vai ser ocupado, o primeiro hóspede do Lago do Fogo será a besta e o falso profeta. Passando-se 1000 anos que Satanás estiver preso, Satanás será liberto, ele irá convocar o exército da terra para destruir Jerusalém, para destruir o arraial dos santos. Vai vir fogo dos céus, matar os seguidores de Satanás, e Satanás será condenado a ser lançado no lago de fogo. Depois de tudo isso, então começa o que está escrito aqui no livro de Apocalipse 20. Abre-se os livros, morto ressuscita, vem o julgamento chamado Grande Trono Branco. Então, essa profecia, essa visão que esta irmã passou, inclusive está circulando no YouTube e também dentro do Facebook, algumas pessoas explorando esse vídeo para condenar a morte da irmã, que é serva de Deus, que foi assassinada pelo marido. Eu digo a todos os irmãos que essa profecia desta irmã é mentirosa, porque ainda não tem seres humanos no Lago do Fogo. Tem seres humanos que estão no estado já de inferno, porque está bem claro que o além devolve seus mortos. Tem seres humanos que estão no estado de inferno, como a Bíblia esclarece que quando morre o rico e o Lázaro, Lázaro vai para o seio do pai Abraão e o rico vai para a sepultura, e ele diz lá no inferno, ele levanta a sua cabeça e vê Lázaro no seio do pai Abraão e diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe seus pontos, seus dedos e traga para que apazigue esta dor que eu estou sentindo. Mas o Lago do Fogo ainda está sem ser ocupado. Então esta passagem notável nos apresenta o julgamento final, o fim da história humana, o início do estado eterno. Podemos ter certeza disso, nenhum erro será feito em nossa audiência, porque seremos julgados por Deus, um Deus perfeito. Isto irá se manifestar em muitas provas inegáveis. Primeiro, Deus será perfeito, justo e imparcial. Leia Atos do Apóstolo 10, verso 37, 4. Ou Gálatas 3, verso 28. Em segundo lugar, Deus não pode ser enganado. Gálatas 6, verso 7 diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em terceiro lugar, Deus não pode ser influenciado por qualquer preconceito, qualquer desculpa ou mentira. Lucas, capítulo 14, verso 16 e 24. Como
como Deus Filho, Jesus Cristo será o juiz. Todos os incrédulos serão julgados por Cristo no grande trono branco. Todos aqueles que não creram no sacrifício de Cristo serão julgados, serão punidos de acordo com a obra que fizeram. A Bíblia deixa bem claro que os incrédulos estão acumulando ira contra si mesmo, que está no livro de Romanos, capítulo 2, verso 5. Então o incrédulo acumula ira contra si mesmo para o grande dia do Senhor. E que Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Romanos, capítulo 2, verso 6. Então, vemos que os incrédulos acumulam ira contra si mesmo para o grande dia do Senhor. E Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eles vão receber aquilo que eles deram. Eles vão receber aquilo que eles ofereciam. A moeda de troca que eles tinham era a iniquidade, eles vão receber de volta. Os crentes também serão julgados em um julgamento diferente, chamado Tribunal de Cristo, que está em Romanos, capítulo 14, verso 10. Mas já que a justiça de Cristo nos foi imputado, e o nosso nome está escrito no livro da vida, seremos recompensados. Por isso que o apóstolo disse, se o Espírito de Cristo está em vós, então vós sois de Deus. Ele diz, se o Espírito de Cristo habita em vós. Porque existem muitas pessoas imitando o Espírito Santo. Muitas pessoas que não conhecem o Espírito Santo e imitam o Espírito Santo e enganam a igreja. Então, nós temos que ter a presença do Espírito de Deus em nós. Não podemos ficar fora, porque a justiça de Cristo será imputada a cada um de nós se nosso nome estiver escrito no livro da vida. Não podemos ficar de fora, amado. Temos que almejar. Está escrito no livro do Cordeiro. Temos que desejar, está escrito no livro da vida. Então seremos recompensados se estivermos escrito no livro da vida. Então aquele que está escrito no livro da vida não será punido de acordo com as suas ações. No juízo final, o destino do perdido estará na mão de Deus, o Deus onisciente, que julgará cada um segundo as condições da sua alma. Mas quero dizer uma coisa para os irmãos. Por enquanto, o nosso destino está em nossa decisão. Enquanto estivermos nesse corpo físico, o nosso destino está em nossas decisões, ou seja, em nossas próprias mãos. O fim da jornada da nossa alma será o céu ou o inferno. Não há dois lugares, não há outro lugar, não há uma terceira opção. Há somente céu ou inferno. O céu, onde poderemos desfrutar de delícias eternas, ou o inferno, onde haverá sofrimento eterno. Isso está em Mateus 25, verso 46. Temos que escolher se vamos aceitar ou rejeitar o sacrifício de Cristo. Temos que escolher. A escolha que nós fizemos agora, isso vai decidir o futuro da nossa alma. Se rejeitarmos o sacrifício de Cristo em nosso favor, então podemos ter plena convicção de que aonde iremos para a eternidade. Mas se nós entregamos nossa vida a Cristo e clamamos pela sua misericórdia, sempre que tropeçarmos e cairmos, nos arrepender e voltar a Ele e dizer, Senhor, perdoa as minhas falhas, purifica-me no teu sangue, volta para Cristo, por favor. Precisamos fazer essa escolha antes
de nossa vida física aqui na terra chegar ao fim. Após a morte, não há mais escolha. O nosso destino é ficar diante do trono de Deus, onde tudo será claramente exposto diante dele. Hebreus 4:13 nos diz isso, que Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, uma coisa eu quero dizer para amados, o fim do mundo, o fim de todas as coisas, é o julgamento do grande trono branco. O julgamento do trono branco é o momento quando todas as pessoas serão julgadas por Deus. Isso acontecerá no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Todas as pessoas que alguma vez existiram terão de enfrentar o julgamento de Deus. Nós vemos isso claramente em Apocalipse capítulo 20, que explica como será o julgamento do grande trono branco. Quando Jesus voltar, ele vai derrotar o diabo e todos os inimigos de Deus. Depois disso, haverá um grande julgamento diante de Deus. Todos os mortos se apresentarão a Deus e serão julgados de acordo com suas obras. Quem não tiver seu nome escrito no livro da vida, este será lançado no lago de fogo. Mas os servos de Cristo irão morar com Deus por toda a eternidade. Esse evento é conhecido como o juízo final. É um evento que fala sobre a eternidade na glória. O que o trono branco simboliza? Muito bem, sabemos que o branco corresponde à autoridade, à pureza de Deus. Ele é o Criador do mundo, que reina sobre todas as coisas. Deus tem toda a autoridade para julgar o mundo, porque o mundo lhe pertence, e é Ele que os criou. E Ele criou regras que mantêm este mundo, e o ser humano sempre tem desobedecido às regras de Deus. O branco, ele simboliza a pureza de Deus. Nele não há pecado algum. A sujeira do pecado não mancha o trono de Deus. Sabemos que Deus é perfeito e puro, por isso podemos ter certeza de um julgamento justo e imparcial. Não há forma de subornar a Deus, nem de distorcer suas decisões. No julgamento do grande trono branco, a justiça será feita. Então, como será o julgamento do trono branco? Muito bem, amados. O julgamento começará com a presença de todas as pessoas que alguma vez existiram diante de Deus. Todos aqueles que morreram, todos os mortos serão ressuscitados, reunidos. Então, os feitos de cada pessoa serão julgados, porque Deus mantém o registro de tudo que fazemos. Também será aberto o livro especial chamado Livro da Vida. E todo aquele que não tiver seu nome registrado neste livro da vida, todos os que não se converteram, não entregaram a sua vida para Cristo, que todos aqueles cristãos de fachada que aparentemente eram cristãos, mas que nunca se converteram a Cristo, esses serão lançados fora. E todos que são salvos irão para a salvação eterna. E todos aqueles que não tiveram o privilégio de compartilhar com Deus a sua alma, de unir a sua alma com Deus, estes irão para o lago de fogo, juntamente com o diabo. Mas todos que tiverem seu nome
no livro, eles terão uma nova vida, uma eternidade de alegria na presença do Deus. Então, nós vemos que Jesus veio para nos livrar da condenação. Ele veio para que nós possamos ter vida. Para quem crê em Jesus, ou ele seja liberto de todo o mal. Quem crê em Jesus, o julgamento do trono branco é motivo de esperança, não de medo. Quando esse dia chegar finalmente, vamos poder viver para sempre com Jesus. Mas para isso precisamos tomar decisão de seguir a Jesus, confessando o nosso pecado e pedindo a Jesus para mudar nossa vida, para que possamos ter uma vida abundante e transformada. Eu tenho uma certa reserva acerca desse grande trono branco. Aqui não fala que a igreja de Cristo estará sendo julgado, a noiva de Cristo, o cordeiro de Cristo, a noiva do cordeiro. Porque a noiva do cordeiro parece que já entrou na aliança com Deus no primeiro arrebatamento. Então, aparentemente, aqueles que ressuscitaram primeiro, que está lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo diz: a trombeta de Deus soará e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, a igreja, diz ele, que estivermos vivos, seremos transladados no abrir e fechar de olhos e subiremos para o encontro dele nos ares. Então, aparentemente, esse julgamento do grande trono branco não vai afetar aqueles servos que ressuscitaram no dia do arrebatamento, que fazem parte dos remanescentes da igreja fiel. Mas posso estar enganado, então eu não vou entrar em detalhes sobre isso. Tá bom, amados? Que Deus vos abençoe. Amanhã, se for possível, voltarei para comentar o capítulo 21 e depois estaremos encerrando no capítulo 22. Eu não preparei nada ainda para o próximo estudo, não sei o que estarei apresentando, mas estou à disposição do Espírito Santo para que ele me dê uma mensagem eficaz para trabalhar no próximo dias que virão. Amém? Graça e paz para todos.